Olá, amigos do canal Arquitetura em Série. Que bom que estamos juntos hoje novamente para falarmos um pouco mais sobre as matérias que envolvem arquitetura e engenharia, e é sempre muito bom contar aqui com a sua audiência, que vocês estão partilhando aí os nossos assuntos que temos gravado aqui. É sempre bom estarmos juntos aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós temos aqui uma amiga querida, Laura Steele. Laura, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito bom estar com você aqui, viu, Laura? Você é uma pessoa que estávamos aguardando ansiosamente a sua vida aqui no canal. Eu também estava aguardando. Que bom, Laura. Laura, é engraçado que quando a gente conversa assim com os arquitetos, né, engenheiros que vêm aqui, as pessoas que trabalham com arquitetura e engenharia, né? Sim. E muitas pessoas, elas nem pensavam em trabalhar com arquitetura e nem em engenharia. Como é que foi no seu caso assim o início da sua carreira? Como é que você iniciou? A arquitetura? Então, foi conhecendo assim as amostras de casa-cor, né? Fui em algumas e isso me despertou a curiosidade e o desejo pela arquitetura. Entendi. Então, na época do vestibular, eu já sabia o que eu queria, já logo de cara, né? Entendi. Não foi uma coisa que eu tinha dúvidas. Mas depois da formatura, aí no trajeto da carreira mesmo, algumas coisas foram mudando, né? Mas a arquitetura ainda é minha paixão, né? Assim, é a minha prioridade. Na sua família tem alguém que gostava de trabalhar com projetos, alguma coisa assim? Tem. Meu pai. Ah, é? Por hobby mesmo, Por hobby. né? Ele sempre fez as coisas em casa. Reformas, parte hidráulica, elétrica, telefonia, mecânica, tudo, pintura, tudo ele fazia ele mesmo, por hobby mesmo, sabe? Então, desde criança eu já sabia trabalhar com alguma coisa assim, né? Então, nada era um mistério. Entendi. Porque, assim, geralmente algumas pessoas, né? Foi inclusive até o meu caso, né? Eu comecei a trabalhar com arquitetura, desenvolvendo projetos, né? Não me formei nem em arquitetura nem em engenharia, mas sempre gostei muito, sempre achei interessante, trabalhei muito tempo com perspectiva. No seu caso, você já iniciou, assim, depois que você se formou, você iniciou trabalhando com arquitetura numa empresa. Sim. Antes disso, você já tinha alguma noção de projetos nesse sentido? Assim, eu já estagiava, né, na faculdade, eu estagiei em alguns lugares, então eu fiz alguns trabalhos de adequação de acessibilidade quando eu estagiei na Procuradoria Geral Militar. Então essa parte de reforma de acessibilidade eu já tinha trabalhado bastante. Logo que eu me formei, eu fiz alguns projetos de reforma, né, de apartamento, casa, a parte de arquitetura. Entendi. Mas logo que eu me formei, eu estava trabalhando na reforma e ampliação do Aeroporto Internacional de Brasília para a Copa. Ah, entendi. Então eu estava lá ajudando assim na parte do terminal de passageiros, né, na parte de reforma e ampliação do terminal de passageiros mesmo. Quando você trabalhou com acessibilidade, assim, é porque é um tema que poucas pessoas a gente vê falar, né? Como é que foi, assim, esse trabalho com acessibilidade? Era um trabalho que as pessoas davam muito valor? Nossa, é maravilhoso. É porque, assim, é um tema, né? A acessibilidade é um tema antigo, mas ainda não está atual, né? Exato. Então ainda tem muitas mudanças, passa o tempo, passa os anos e ainda a gente está precisando adequar muito essa parte. Então é muito legal. Então, envolve muita coisa, envolve ergonomia. Quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas lembram só de pessoas com deficiências, né? Exato. Físicas, mas tem problemas que são estatura. Exato, né? Claro. Tem surdos, tem os cegos, tem os idosos, né? As gestantes então, também. Engloba tudo. Entendi. E passa um pouco desapercebido, né? Ah, é verdade, infelizmente, né? Infelizmente. Mas é muito legal, é um tema muito legal. E ele linka, né, a outras fases da minha vida. Porque a parte de acessibilidade, depois eu fui pro aeroporto e depois eu fui trabalhar na loja Marelli. Certo. Que eu fazia a elaboração dos projetos de layout, né, corporativo. Que
o que incluía essa parte de acessibilidade também. Também, né? Não a acessibilidade só do usuário com algum tipo de deficiência, mas o usuário comum também, que não tem nenhum problema. Entendi. Então você tem que pensar em toda a questão da logística, né, da movimentação. Não, sem dúvida. E pelo que a gente sabe, né, as empresas hoje em dia elas têm que procurar realmente desenvolver projetos, no caso da Amarelli, que é uma empresa que desenvolve projetos para mobiliário corporativo, né? Isso. Ela também tem que pensar nesse assunto, né? Inclusive até uma parte do seu mobiliário tem que ser pensada para essa questão. Teve algum projeto que você pode falar assim que você se orgulhou de fazer, ou na própria Amarelli também, e um próprio projeto de acessibilidade? Tem alguns sim. Assim, dentro da procuradoria, né, que a gente fez, a gente executou mesmo, então várias procuradorias no país, então a gente executou a adequação, e na Amarelli também. Tipo, todos os projetos a gente já fazia a elaboração, né, a execução, já pensando em todos os tipos de usuários. Entendi. No caso do mobiliário corporativo que você trabalhou na Amarelli, né, você desenvolvia projetos ali, no caso, né? O que te impulsionava assim para fazer projetos cada vez melhores? Ah, sim. Entra tudo, né? Meu lado arquiteta, meu lado personal organizer. Então é assim, a organização do espaço. Entendi. Né? Então a primeira coisa que você pensa quando você está fazendo um projeto desse é a organização do espaço. Né? E garantir, né, para o usuário a comodidade, a ergonomia, né, a praticidade dentro do local de trabalho, o bem-estar. Exatamente. Inclusive até o contato de pessoas com pessoas, né? Isso. Porque esse contato hoje em dia ele é exigido ao máximo, né? Sim. Principalmente em projetos corporativos, onde as pessoas estão muito ali, porque de acordo com algumas pessoas que alguns convidados que vieram aqui bater papo com a gente percebeu que com o passar do tempo o mobiliário foi mudando, né? Mudando tanto a cara do mobiliário, acabamento, toda essa parte, quanto também anteriormente existia muito, por exemplo, painéis de uma determinada altura, tinha muitas salas fechadas, e isso com o tempo foi mudando, né? E na sua opinião, você acha que hoje em dia você acha que melhorou esses projetos? Sim, sem dúvidas. Quando você faz um projeto, né, de layout corporativo, você pensa não só no mobiliário, né? O bem-estar da pessoa envolve até a posição onde você vai colocar a impressora, né? Exato. O trajeto que a pessoa vai fazer, se tá prático, se não tá prático, se ela vai encontrar com outro colega, né? Às vezes a cadeira que tá aqui atrás incomodando, a pessoa do lado, em cima demais da... ar-condicionado mais gelado, eu não gosto, então você tem que pensar em tudo, né? Exatamente. O convívio também, né, dos colegas de trabalho. Pelo fato, inclusive, das paredes terem caído, né? Hoje os ambientes são mais abertos, né? As pessoas têm que se reeducar. Sim. Né? Reeducar a pessoa do lado, falar no telefone, tem que falar mais baixo, né? Isso, não é só isso também. As pessoas também têm que lembrar que o ambiente, já que é um ambiente comum, você não vai encher a sua mesa cheia de coisas, deixar a sua mesa cheia de coisas, invadir o espaço do colega, exatamente, o papel, o porta-retrato, o desenho do filho, né? Exatamente. Então também tem que ter uma organização do seu espaço de trabalho. Porque às vezes até incomoda, né? O visual, né? Da pessoa, né? Incomoda sim. Com o tempo você passou a trabalhar como personal organizer, né? Isso. O que faz assim o personal organizer? Porque eu tô falando isso porque o que acontece, né? Eu acho que uma coisa está muito relacionada uma coisa com a outra. Sim. O trabalho que você desenvolvia, né, desenvolvendo projetos corporativos para o personal organizer, quer dizer, uma coisa está muito bem linkada à outra, né? Eu sempre digo que o personal organizer é um criador de estratégias. Ah, é? É. Por que a gente faz? A gente organiza os espaços e as tarefas. Certo. Podem ser residenciais ou podem ser empresariais. Então, a área do personal organizer, ele pode ter o lado residencial e o lado
empresarial. Certo. Né? Então serve para isso. Para quê? Para aumentar a praticidade, para aumentar o bem-estar, para aumentar a economia, para melhorar a agilidade, tudo isso. Entendi. Então, do seu ambiente de trabalho ou do seu ambiente particular, né? Do seu ambiente íntimo, que seria a sua casa. Entendi. Para te falar a verdade, é uma profissão nova para mim. Muito. Eu acho, aliás, para mim não, acho que para a maioria das pessoas. Né? Isso. No Brasil, sim. Nos Estados Unidos é uma coisa mais antiga, já é uma coisa um pouco mais comum. Mas aqui no Brasil é uma coisa mais recente mesmo. Entendi. Assim, hoje existe muitas pessoas que trabalham com isso. São somente arquitetos ou... Não, na verdade... Tem várias formações que trabalham como personal. Hoje não existe assim ainda uma regra e não existe você precisa ser alguma coisa para entrar no mundo do personal organizer. Entendi. Você pode fazer o curso, né, e desenvolver a sua técnica e tudo mais. O que você precisa mesmo é ser uma pessoa organizada. Vai partindo desse princípio, né? Isso. Mas não tem ainda, assim, não existe uma coisa que você precisa ser. Mas existem facilidades, né? Exato. Como arquiteta, eu tenho mais facilidade do que algumas outras pessoas. Sem dúvida, né? sem dúvida. Tem um leque maior de opções de desenvolver a profissão. Então, como arquiteta, eu posso entrar num ambiente... É porque geralmente com aquilo que a gente trabalha, quando a gente entra num determinado ambiente, a gente já começa a observar coisas que estão relacionadas ao nosso trabalho, não é isso mesmo? Com certeza. Então você como arquiteta, você muitas vezes chega num determinado ambiente, você já olha e você já fala, isso aqui precisa mudar assim, assim, assado. Precisa. Né? Qual que é o perfil assim desse profissional? Primeiro, ser organizado. Primeiro de tudo. É muito importante ser uma pessoa empreendedora, porque você é um empresário, né? Certo. Você tem que ter criatividade, você precisa ser carismático, você tem que saber lidar com o público, porque o cliente, né? Você tem que saber dialogar com ele e você tá entrando numa área muito íntima da pessoa. Né? Você tá mexendo com as coisas íntimas da pessoa. Na área da empresarial ou na área particular, né? O cliente residencial. É tudo muito íntimo. Mas na área particular é mais ainda, né? Muito mais. Porque vai... talvez vai assim. As gavetas das pessoas, né? Gaveta de roupa íntima, pijama. Então é uma coisa assim, você tem que saber um pouco de psicologia também, né? E essa parte mesmo do trato com o próximo, né? Exatamente. A gente falou do perfil do personal. E o perfil do público? O público? Aí é um leque também bem grande. Porque você pode fazer o personal, a organização, né? Para criança, para gestante, né? Você pode organizar o espaço do bebê, né? Para o bebê que tá chegando. Você pode ajudar a gestante a montar um enxoval, né? Tem essa área também. Tem para terceira idade, tem para noivas, que a pessoa acabou de casar, alugou, comprou o seu apartamento, vai levar todos os presentes que acabou de ganhar. Entendi. Ela não sabe onde ainda vai colocar e tudo mais. Tem gente que contrata, vai para sua lua de mel, contrata o personal organizer, a personal organizer monta todo o espaço para quando eles voltarem já tá tudo no lugarzinho. Isso é muito bom, né? Ótimo, né? Era tudo que eu queria quando chegar em casa. Já tá tudo organizado, né? Tem para expatriados, né? Então a pessoa mudou de país, precisa de um help, né? Então esse tipo de personal organizer tem que saber outras línguas para poder ajudar. Brasília é uma área muito boa para trabalhar com expatriados, porque vem muita gente, né, de embaixada. Sim, é verdade. Então a pessoa não sabe falar português ainda. Exatamente. Então ele contrata um personal organizer que vai auxiliar em outras áreas também, contratação de empregados. E Brasília tem essa característica também de vir muitas pessoas de fora, funcionários públicos, para trabalharem em Brasília. Isso. Né? Então realmente eles precisam desse a pessoa trabalho. ainda não conhece, né, a cidade, não sabe onde compra as coisas. Isso, exatamente. Então é mais fácil ter uma pessoa. Tem para divorciados. Para homem, então às vezes o homem divorciou, não sabe fazer nada, não sabe arrumar as coisas, então pode contratar também. Entendi. Tem várias áreas, assim, pessoas com deficiências. Tem pra área pet também. Também? E, Laura, então, olha, eu vou te falar, a área pet, como
tem crescido demais assim, né? Esse tipo de organização realmente as pessoas pedem bastante. Aliás, de forma geral, a organização é sempre muito bom, né? Mas aí quando você contrata um personal organizer, cada personal tem um nicho. Então você tem que saber para o que você quer. Você não vai contratar uma pessoa que é especialista em pessoas com deficiência para cuidar de outros itens do pet, por exemplo. Então você tem que saber quem é a pessoa que você está contratando, qual é a área de nicho, né, de especialização dela. Entendi. E geralmente como é que é esse primeiro contato assim com a pessoa? Então, o primeiro contato com o cliente, você tem que conhecer o cliente, né, as necessidades dele e dar uma checada no local também. Né? Entendi. Você precisa dar uma checada, porque o orçamento, assim, montar uma proposta, você precisa conhecer mesmo as necessidades da pessoa e as necessidades do ambiente que ela precisa ajustar. Então é um contato mais assim de conversa, né, a princípio e tudo mais, conhecer, para depois a gente passar para uma outra parte, né, já da organização. Entendi. Da visita para a organização. E aí, geralmente, nesse primeiro contato se fala, por exemplo, questão de contrato, de como o que você vai fazer, o que você vai desenvolver, né? Isso. Assim, quando a gente começa uma organização, não dá para já dar um diagnóstico para a pessoa, né? Entendi. A organização acaba que você vai montando, você começa com uma ideia, mas você vai montando à medida que você vai destrinchando, né? Abrindo as gavetas, desfazendo as coisas, descartando, selecionando, setorizando. E nesse caso, assim, uma curiosidade, você falou descartando, né? Isso. Tem gente que é muito apegado, né, com as coisas. E como é que deve ser isso? Eu fico pensando. Normalmente, essa parte do apego acontece. Algumas pessoas são mais apegadas, idosos também são mais apegados. Às vezes a pessoa que está passando por uma fase de luto também um pouco mais apegada a alguns objetos. Mas é tudo na base da conversa. Entendi. E é tudo muito profissional mesmo. Então, sem dúvida. Quando você vai fazer essa parte do descarte, a pessoa decidiu por descartar alguma coisa, existe um contratozinho de descarte também. Então a gente lista tudo que vai para o descarte, a pessoa assina. Entendi. Exatamente. E se a pessoa tiver algum tipo de toque assim, como é que faz? Aí o toque você tem que entender bem a necessidade da pessoa, né? Certo. Você tem que entender qual é o tipo de toque dela, né? Quais são as necessidades dela. E o mais importante de tudo, a pessoa que tem o toque, ela que tem que ter procurado o personal organizer. Porque muita gente fala, meu pai é acumulador, minha avó é acumuladora, e quer contratar para dar um jeito. Não é assim. Não é assim, porque a pessoa que tem que estar disposta e procurar ajuda, né, para organizar esse espaço. Inclusive já teve até alguns casos, né, de pessoas que descartavam aquela quantidade de coisa que tinha, aí chegava depois de alguns meses, voltava tudo de novo. É porque aquela não foi tratado o problema, né, da pessoa. O lado emocional. Exato, mesmo, o lado né, emocional desse sentido, né? Isso. Porque, inclusive, até eu sei que eu já vi, inclusive, alguns vídeos, alguns programas que mostram exatamente isso aí. A pessoa chegou lá, gente, tinha tanta coisa na casa da pessoa, aí vai lá uma personal organizer, descarta tudo, a pessoa do final das contas. Não, tem que ter tido um preparo psicológico, né, antes, um outro profissional mesmo, de psicologia, né, pra pessoa chegar. O personal organizer nesse caso seria a cereja do bolo, né? Entendi. Depois que tá tudo resolvido organizado, internamente, e aí entra a função do personal organizer de organizar o espaço. Entendi. Nesse caso, qual que é assim a pessoa ou o tipo de personalidade mais difícil de se lidar assim? Tem? Você acha que tem? Tem assim, alguns casais que aí um é bagunceiro e outro é organizado. Esse que é o mais difícil. Eu e minha esposa. Porque as pessoas ela é mais organizada que eu. Criança é mais difícil? Não, criança é super fácil, né? Porque criança você faz um ambiente lúdico, né? Tudo é brincadeira, então você brinca de arrumar, brinca de organizar. Então a criança é mais fácil de, né? Exato, vai levando a brincadeira, isso. Ensina, né? Agora casal, às vezes dá aquela briguinha, né? Você tem que desfazer disso, eu não quero. Ou então, ele não
não serve pra nada, não vai manter isso organizado, não. Ou então briga por espaço, né, no guarda-roupa. Porque geralmente a mulher... quer mais espaço, isso que eu ia falar. Espaço masculino. Exatamente, porque geralmente, por exemplo, lá em casa, só pra citar minha esposa tem um espaço gigantesco, eu tenho só lá embaixo. Mas existe já, assim, uma conclusão, né, do trabalho do personal organizer dentro do casamento, que nesses casos realmente de bagunça, ajuda muito, né, no casamento mesmo. As brigas diminuem. Porque você ensinando a pessoa a organizar, ensinando a pessoa a colocar nos lugares certos, as coisinhas, cada coisinha no seu lugarzinho certo, diminui muito a briga. Inclusive até colocando limite, né? Isso. Às vezes precisa de um terceiro se envolver, né? Pra poder apaziguar. E aí as coisas voltarem à normalidade. E como é que geralmente você organiza, assim, viagens, por exemplo? É somente a questão de bagagem mesmo? Aí seria um outro nicho. Essa parte de viagem, mudança é um outro... entendi. Mudança não, porque a mudança é uma coisa é uma tarefa muito grande. Então você precisa ter uma equipe. Uma logística maior, né? Exatamente. Você precisa de equipe, você precisa de um fornecedor de material das caixas, né? Você precisa de ter um bom prestador de serviço para mudança, de confiança. Exatamente. Porque até mesmo porque é aquele negócio, né? Se você indicou aquele profissional, se acontece alguma coisa... Se a pessoa não cumpre... Isso, exatamente. Recai sobre quem indicou. Assim, apesar de muitas vezes você deixar... Muitas vezes até claro que você não é responsável, você está apenas indicando, mas mesmo assim acaba recaindo, né? Eu ainda não faço, mas é um objetivo que eu quero chegar, né? Entendi. Tendo uma equipe assim já maior, com pessoas treinadas, dá pra gente ir para esse lado também. Você tem assim alguma técnica que você utiliza, assim, juntando obviamente a sua experiência em arquitetura e o trabalho de personal organizer, alguma técnica que você usa para que envolve todo o trabalho, né? Porque obviamente você chegou na casa da pessoa, teve um primeiro contato, a pessoa te contratou, né? E você começa ali a desenvolver uma técnica para melhorar. Existem algumas técnicas, né? Tem personagens organizers que trabalham tirando tudo dentro do armário e aí fazendo o descarte, a seleção, né? O que volta, não sei, o que vai embora. Que eu não gosto muito, porque isso gera muita ansiedade pro cliente, né? Então você chegar e ver tudo pra fora, toda aquela bagunça, gera uma ansiedade, um desespero, que horas acaba, né? Então não gosto dessa técnica. Eu prefiro ir fazendo pouco a pouco, vamos abrindo, olhando, descartando, fechando, né? Entendi. E depois que eu tenho essa parte com o cliente, aí eu faço a minha parte, né, de setorização dentro do espaço. Entendi. Mas também eu posso unir, né, com a arquitetura isso. Como? Você tem um closet, e aí você quer organizar, mas aí eu vejo que o seu guarda-roupa não atende muito bem a sua necessidade. Então eu posso fazer também, né, uma sugestão, né? Entendi. Um projeto, posso fazer o projeto, eu tenho feito, algumas pessoas me procuraram para fazer o projeto do guarda-roupa, o projeto de armário de cozinha. Então eu já olho o que a pessoa tem e já faço um projeto baseado nas necessidades dela. Que interessante. Entendeu? Como eu falei, uma coisa está muito interligada, né? Isso, porque a gente usa alguns materiais para organização, né? A gente pode usar caixas, colmeias, né? Então, às vezes, você vai usar mais ou menos de acordo com o que você tem de espaço no seu armário. Então, eu já posso planejar que você use menos de acordo com a marcenaria. É porque é incrível, né? A gente acha que às vezes o melhor é você comprar mais e viver com mais. Na realidade, não, às vezes é descartando mesmo, né? Sim. Porque aquilo não tá, né? Surgindo. Existe alguma faixa etária assim de clientes e também de personal organizer que queira desenvolver, que queira trabalhar assim? Não, para nenhuma nem para o público, nem para o personal organizer não tem nenhuma faixa etária. Tem que ter disposição. Pro personal organizer, principalmente. Para aceitar a mudança e também pro personal organizer, principalmente, porque acaba que é um trabalho um pouco cansativo, né? Você fica muitas horas de pé, é um trabalho que
dinâmico, mas também que tem essa parte assim, tem muitas dobras, né? Organização, traz pra cá, empurra pra lá, então você tem que ter disposição mesmo, não. Entendi. Isso é interessante. Esse mercado, você, na sua opinião, assim, ele tá mais ligado para mulheres ou para homens? Sim. Porque geralmente a mulher é mais organizada, né? 98% dos profissionais são mulheres. Nos Estados Unidos tem um pouco mais, assim, da parte masculina, mas quase sempre são mulheres. Entendi. É mais por essa questão, ou é por... Eu acho que como é uma profissão nova, então as pessoas ainda não têm muito entendimento. Alguns clientes também não têm. Acham que é um serviço doméstico, e não é, né? É verdade, muita gente claro confunde achando que é um serviço doméstico, mas não é. Eu vou lá, faço a organização, mas é, como eu disse, uma criação de estratégia, né? Exato. Para melhorar a sua vida, melhorar o seu dia a dia, a sua vida. Exato, a qualidade, né? A qualidade de vida. Mas também a gente tem essa parte de treinamento doméstico. A gente pode treinar os seus empregados, né? Que é muito importante mesmo. E também, por exemplo, uma pessoa, quando ela contrata o seu serviço e é uma família muito grande. E aí? Porque você imagina, né? Porque cada pessoa da família tem uma determinada personalidade. Se a pessoa se unir isso tudo. Não, mas o trabalho a gente faz por cômodo, né? O orçamento, assim, a criação do tempo de trabalho é tudo por cômodo. Então a pessoa pode querer fechar a casa inteira, mas aí é um trabalho mais extenso. Mas eu fecho o cômodo, então você quer organizar a cozinha. Então eu vou faço o levantamento, todo o planejamento, orçamento da cozinha. Aí a gente passa para outra área. Entendi. Vai uma por uma, né? Uma por uma, isso. Vai subir nos degraus. Pelo profissional e principalmente pelo cliente, para não gerar esse desconforto, né? Entendi. É um desconforto em casa, você recebe pessoas de fora, mexem nas suas coisas, então tem que ser aos poucos. E o personal organizer tem que ser muito equilibrado nesse sentido, né, Laura? Tem que ser um psicólogo também. Exatamente. Acaba que a pessoa, como você falou, entrar na vida das pessoas nunca é fácil. As pessoas não se abrem dessa forma assim. Te contrata, acredito até que a pessoa que já está com a disposição de te contratar, ela já está com essa disposição de te receber em casa e abrir a sua vida, né? Ela já está com isso em mente. A partir do momento que a pessoa fecha, né, o contrato, a gente explica direitinho. Que se houver alguma coisa que ela se sinta incomodada, que ela retire, né, antes do ambiente. Objetos de valores, né, retirar antes, para não gerar nenhum desconforto para nenhuma das partes. Exatamente. Inclusive, eu estava pesquisando, né, sobre o assunto, eu percebi um exemplo, em outros países, tem a Sheila Procópio, né? Você já ouviu falar dela? Já vi sim. Ela é a top do mercado, não? A Sheila, brasileiro. Ela tem um trabalho muito legal, né? Porque além disso, ela uniu com a parte assim de assistência, né? De abrir portas para profissionais. Então a Sheila, ela dá cursos, né? Exatamente. E muito legal que ela desenvolveu assim um trabalho que ela pega órfãos, né? Que já estão assim em idade de quase próximo aos 18 anos. Então ela capacita eles, então ela treina eles nessa área de personal organizer. Que interessante, porque até dá uma mudança assim até de paradigma mesmo para essa pessoa que é um órfão, né? Isso, ela criou como se fosse um curso técnico, né? Entendi. Então ela capacita eles, dá uma profissão a eles para eles saírem já no mercado de trabalho sabendo fazer alguma coisa. Que interessante esse... Eu sei que parece que ela está, inclusive, querendo expandir o negócio dela para Portugal, né? Que é um país maravilhoso. Sim, está tendo muita oportunidade. Oportunidade, né? Os países que mais são desenvolvidos nessa área, quais? Estados Unidos. Estados Unidos, né? Estados Unidos tem uma associação mesmo, assim, de personagens organizers bem extensa. No Brasil ainda não existe? Tem. Já tem? Aqui no Brasil
o que acontece? Por causa dessa pandemia, as pessoas ficaram muito trancadas em casa, né? Sem dúvida. Então a busca aumentou muito, né? A busca por tudo de casa, reforma, né? Essa parte de organização, as pessoas passaram mais tempo em casa, então aumentou muito. Então eu diria hoje que depois dos Estados Unidos, o Brasil aumentou bastante. Entendi. Existe algum perigo? Perigo na profissão? Nessa profissão? Perigo de dor nas costas, correto? Por exemplo, né? A parte da ergonomia do profissional mesmo. Entendi. Mas perigo, assim, de ter alguém que queira, sei lá, prejudicar, te contratar, nunca teve nenhum caso assim. Não aconteceu comigo, mas eu já soube, assim, de às vezes, de situações, assim, da personal organizer chega lá e o homem, às vezes, acaba assediando e tudo mais. Mas só assim mesmo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas isso em todos os ambientes de trabalho. Aí, não, exatamente. Isso em todos os ambientes de trabalho. Como é que inclusive até a gente falou de formação, né? Dentro dessa atuação do personal organizer, você pode ensinar a pessoa a organizar, por exemplo, a sua vida, e isso é uma coisa que dura quando isso acontece, entendeu? Então, como eu te falei de vários nichos, né? Às vezes, assim, a gente faz a organização, né, do ambiente que a pessoa pediu, do cômodo, fizemos, concluímos. Temos um retorno 30 dias após para adequações. Isso já está no contrato? Já está no contrato. Entendi. Então, às vezes não funcionou alguma coisa, então a gente reestuda, né, o que não está dando certo e ajeita de alguma forma que vá funcionar de novo. Entendi. Acaba que sim, com o passar do tempo a pessoa precisa de um atendimento novo. Por quê? O que acontece? No caso do seu closet, você adquiriu peças novas. Você já deixou de usar algumas peças, então com algum intervalo é importante você refazer, sim. Porque até mesmo porque quando a pessoa ela cria um hábito novo, isso, né, mudar, voltar para trás, a pessoa não quer mais. Então ali é sempre avançar, né? É sempre avançando. Tem uma outra área também do personal organizer que é pouco conhecida, que existe uma organização de arquivos, fotos. Tem uma área digital também do personal organizer. São poucas pessoas que trabalham com isso, principalmente aqui no Brasil ainda. Mas existe, por exemplo, você é fotógrafo, você tem muitas fotos de família, então você quer organizar o seu álbum. Você pode contratar, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Pode ficar à vontade. É interessante. Você falou dessa questão de organização de arquivos também. Isso acontece, inclusive, dentro de empresas, né? Sim. Existe a área do personal organizer voltado à área corporativa. Então, que entra a organização do ambiente, né? Do ambiente como um todo. A organização do arquivo físico e do arquivo virtual. Entendi. Então, dá para você fazer toda essa parte, até do arquivo virtual. A diferença do profissional, né? Do profissional personal organizer nessa situação é que o personal organizer precisa ser entendido dessa parte de arquivo. Entendi. Né? Não precisa ser um arquivologista, mas ter um pouquinho de conhecimento. Por quê? Você vai precisar lidar com papéis, às vezes são papéis muito antigos. Tem a importância, né, dentro daquela empresa de cada papel, de cada tipo de documento. Então você precisa ter um pouquinho de entendimento desse material. Entendi. Não é simplesmente você entrar lá e querer organizar, não é assim. Ter um pouquinho de entendimento, sim. Entendi. Isso é bom saber porque as próprias empresas muitas vezes precisam desse tipo de profissional. Claro que geralmente as secretárias já trabalham com isso, mas a organização do personal organizer é uma organização diferente, né? Sim, é diferente. É bem diferenciada. Às vezes você entra numa empresa, tá lá tudo lindo, bonitinho, aí você vai no arquivo. Na hora que você... As folhas estão caindo, tá tudo bagunçado, você precisa de um documento, leva 2 meses para achar o documento. Entendi, é verdade. Até para a própria secretária isso é bom, né? Com certeza. Você fazendo o trabalho dela.
Laura, e como é que é cobrado esse trabalho? É por hora, né? A gente cobra por hora, mas tem alguns acréscimos, né? Então tem que ver o tamanho do espaço, né? Quantas horas eu vou gastar para organizar. Eu vejo também a distância, né? O trajeto, né? Toda essa parte entra. Então, só indo ao local mesmo, eu tiro foto, né, do local para montar o orçamento. Ah, em cima disso. Já tem muito tempo, assim, bom tempo que eu te conheço e você já falava disso. Sempre. Né? Minha vida inteira. Eu tenho isso dentro de mim. Dentro de a você. Organização dentro de mim. Minhas amigas brincam comigo, porque as fotos do meu celular, todos são organizados. Todas as minhas fotos são organizadas por ano, por assunto. É um traço de personalidade, então. É um traço de personalidade mesmo. Minha casa toda organizada, as gavetas, tudo. No local de trabalho, quando eu trabalhava lá na Marelli, eu organizei algumas gavetas dos colegas. Ah, é? O pessoal viajava, eu ia lá. Começou a trabalhar. Dava uma ajeitadinha. Porque as pessoas esquecem também, nesse ambiente de trabalho, é que a desorganização atrapalha no visual. Né? Claro, sem dúvida, exatamente. Você tá vendendo uma mesa. O que você tem em cima da mesa? O que tá chamando a atenção do cliente? Se tá bagunçado, não vai encher os olhos do cliente, né? Exato. Então, serve pra tudo. É verdade, é verdade. Existe algum tipo assim de... Hoje em dia a gente fala muito sobre tecnologia dentro de quase todos os ramos de trabalho. Também nessa profissão também existe algum tipo de aplicativo que se usa? Existe. Eu ainda não utilizo nenhum deles. Mas, por exemplo, tem alguns aplicativos que você tem acho que chama também Family Organizer e tudo mais. Você como um casal ou com filhos, você precisa organizar as agendas, né, os horários. Então, existem aplicativos para organizar isso. Você tem aplicativos também para você organizar suas tarefas. Entendi. Né, que isso é importante. Eu falo muito sobre isso. Você tem que organizar o seu dia. Né? Você acorda, você faz o quê? A sua rotina. Como é a sua rotina? Para você ter tempo de fazer as suas coisas, de ter a sua casa organizada, você precisa, né, listar quais são suas tarefas. Entendi. Então, tem vários aplicativos que você pode usar para organizar a sua pra rotina. Isso, né? Isso. Exatamente. Eu também observando, né, que essa carreira do personal organizer, ela está em forte expansão, inclusive no Brasil. Sim. Cresceu mais de 30% nos últimos 2 anos. Foi. Por que você acha que isso aí tem acontecido? Uma das causas foi a pandemia, né? Mas existem outras coisas também. Já estava aumentando antes da pandemia. Em 2019 foi quando eu fiz essa especialização. Já estava com muita procura. Ah, entendi. Né? Nessa época nem existia ainda um KNAI, né? Para o personal organizer entrar a ser um empresário. Nem existia ainda Entendi. Como você registrar, né, o empreendedor. Aumentou muito a procura, aumentou muito o segmento. Entendi. Você falou de uma especialização, na realidade é um curso. É um curso. Isso. Eu chamo de especialização, porque para mim foi uma especialização. Sim, né? Eu já entendi. venho de uma área de arquitetura, então para mim agregou, né? Eu chamo de especialização porque agregou. Entendi. A gente falou um pouco de qualidade de vida, né? Como é que essa organização proporciona isso, essa qualidade de vida para as pessoas? Tem até um exemplozinho que a gente dá. Por exemplo, você tá na sua casa. Laura, você puder puxar isso, você aí tá fica na sua melhor. Casa. Sim, isso. Faltou luz. Você precisa de uma coisa muito importante. Você vai saber onde tá, como chegar nesse lugar com a luz, sem luz. Olha, é incrível. É incrível isso. Até um amigo meu uma vez falou: você só tateia coisa que você sabe aonde está. Por onde está. Então, né? É incrível isso, né? Então é mais ou menos isso, né? Mesmo. Então, você saber cada coisinha sua onde está gera economia de tempo, né? Para você no seu dia a dia. Gera agilidade, gera você saber onde estão as coisas na hora importante. Gera uma organização visual da sua casa, da sua sala. Tudo agregado. Entendi.
Na sua casa, por exemplo, você, como personal, o Lucas te deixa um pouco bravo assim? Às vezes, sim. Com certeza. É porque assim, eu já organizei, já é tudo organizado lá, as gavetas, os armários, as roupas. Aí quando ele chega lá com a mãozona e bagunça tudo. As roupas dele ele tem muitas camisetas, e é tudo organizado por cor. Degradê das cores. Rapaz, aí às vezes eu chego lá pra guardar o cabide lá da camiseta verde, tem uma camiseta rosa na área dos da azuis. Verde. Mas que isso? O que você tá fazendo aqui? Ele sofre um pouquinho, branco, areia, laranja, rosa. Como é que você confundiu? Aí você dá uma paleta de cores pra ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu botei uma paleta de cores, assim, pendurada no cabideiro. Não. É mesmo, Laura? Ainda não. Como dizem, né, que... como é que é aquele como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Quase isso aí. Mas ele fica chateado. Laura, você tá muito... Na hora ele acha que é um pouco exagero. Mas depois ele vê que é ótimo, né? Tá claro, exatamente. Não precisa ficar me gritando, Laura, cadê? Amor, cadê isso, né? Cadê a tesoura? É porque ele já sabe onde tá. É um pouco intuitivo também. Entendi. Né? A organização eu já crio a estratégia, então você abre a gaveta, você já sabe onde vai. Você pode não saber, mas você vai entrar na minha casa, você vai olhar, vai puxar a gaveta. Se você falar... A tesoura tá onde? Se você falar assim, se tá organizada assim, então acho que a tesoura tá aqui. Tá aqui, entendi. Então você já encontra. Entendi. Daqui a pouco você vai criar um aplicativo enviando o GPS da localização de cada... É porque geralmente a minha esposa, ela fala assim, né? Ela fala, meu amor, pega tal coisa pra mim. Olha, até eu achar, Laura, é complicado, viu? Quem é o bagunceiro? Você? Ela, os dois, entendeu? Tô precisando dos meus serviços. Com certeza. Estamos sim. Porque homem não acha nada, ela fala. Homem não acha nada, é incrível. Mas uma das coisas que na eu casa, faço também, na casa onde não tem uma personal organizer, aí não acha mesmo, não. Mas eu coloco umas etiquetas também, né, dentro da gaveta. Eu fiz até uma organização pro meu irmão uma vez, e ele falou assim, eu etiquetei, né, facas, talheres, cozinha, pratos. Aí ele até brincou comigo. Você acha que eu não vou saber onde que guarda o prato? Olha só. Assim, calma aí. Você até pode saber, mas uma pessoa que vem de fora não sabe. É verdade, né? É verdade. Às vezes a pessoa que trabalha pra você não sabe. Aí você põe lá no prato o nome prato. Eu faço assim, nas prateleiras vem tudo etiquetadinho. Então a pessoa, você tirou todos os pratos pra receber, né, um jantar, teve que retirar todos pra receber os seus amigos. Sim. Contratou uma pessoa pra fazer a lavagem da louça. Ela já sabe onde guardar, exatamente. Né? Tudo no seu devido lugar, né? Isso, com certeza. Qual que é uma dica assim que você pode dar para as pessoas para organizarem melhor sua vida? Primeira coisa, descartar, né? Olha as suas coisas, faz o descarte coisas que você não precisa, né? Seja honesto com você mesmo. É verdade. Né? Realmente não preciso disso, não uso há muito tempo, não vou usar mais. Não vou caber mais, primeira coisa. Depois você faz uma seleção, né? O que vai doar, o que vai jogar fora, o que volta. E vai tentando. Olha o meu Instagram, lá eu ensino várias dicas de dobras de roupa íntima, dobras de camiseta, de calça. Como é que geralmente o marketing, assim, ele ajuda, no caso, o marketing... ajuda o personal organizer para expandir mais essa área? Porque o personal organizer é um serviço, né? Eu não tô vendendo um produto, eu tô vendendo um serviço. É verdade. Então o marketing é importante para você me conhecer. Sim, né? Sem dúvida. Você vai me contratar porque você achou algum lugar afinidade, né, comigo, exatamente. O meu jeito, você gosta da forma como eu ensino a fazer, você já viu alguns exemplos. Então as redes sociais, né, o marketing me apresenta a você. É verdade, Você no Instagram, você mostra assim a sua rotina para as pessoas irem até seguirem como exemplo, né? Isso, é mais ou menos isso mesmo. Você olha no meu Instagram, se você entrasse e visse tudo lindo, maravilhoso, você vai falar assim, pra ela é fácil, né? Ela deve ter alguém que ajuda ela. Né? Tem uma rede
rede de apoio, tem uma pessoa que trabalha para ela. Eu tento mostrar que não, que eu tô lá como esposa, como mãe, como dona de casa, como Sem empresária, dando conta de como tudo. Filha, como também. filha, tentando dar conta de tudo. E aí eu sempre digo para você, quanto mais organizada a sua vida mais coisas você consegue fazer no seu dia. Mais tempo sobra para você fazer as coisas do seu de lazer, né? Ter um tempo com o seu esposo, poder jantar, tomar um vinho. Tudo isso. Então eu tento dar várias dicas. Dou dicas da organização, dou dicas de arquitetura, dou dicas de limpeza. Limpeza é a maior curiosidade do ser humano. Eu acredito, Laura. Então, dia de dica de limpeza, chove de perguntas. Chove de pergunta. Impressionante. E é isso mesmo. Qual é o meu intuito com a dica da limpeza? Diminuir o seu tempo, seu esforço com aquilo. Então, se eu dou a dica lá de limpar o rejunte com uma forma assim, mais rápida, mais precisa de limpar, diminui o seu tempo. Sem dúvida. Então, eu tento fazer isso, te ensinar a organizar, criar uma estratégia por toda a sua rotina, sobrando tempo assim para você curtir um pouquinho. Entendi. Laura, qual que é o seu Instagram? Lala.organiza. Lala.organiza. Isso. Instagram, @lala. @lala.organiza. Geralmente as pessoas ali elas conseguem te contactar para poder saber quais são os valores que você trabalha. Esse ano eu não tô fazendo atendimento por conta da minha maternidade, né? Acabei de ter um nenenzinho. Mas agora em 2023 eu vou estar retornando. Que então legal. aí eu tô montando assim um esquema mais dinâmico assim. O atendimento presencial, né? Fazer a organização. E tô montando também uma consultoria online. Que bom. Né? Uma consultoria seria uma coisa mais rápida, né? A pessoa mesmo que vai fazer a sua organização e eu vou estar ali para tirar umas dúvidas, dar umas dicas, né? Entendi. E aí pontuar algumas coisas, algumas situações. Uma coisa mais acessível, assim, com um prazo mais curto, né? Só um atendimento online. Online, né? Porque afinal de contas, como todos falam, tempo é dinheiro, né? E se a pessoa consegue um atendimento onde aquilo ali vai suprir a necessidade dela, né? A contratação do personal organizer é um investimento. É claro. Tá? Não, a pessoa acha que às vezes é um luxo. Eu pago um tanto para uma pessoa ir lá limpar minha casa. É um investimento mesmo. Eu vou organizar a criação da estratégia, né? Então é um investimento. E às vezes a pessoa não tem condições. Às vezes a pessoa fala, eu dou conta. Então tem a parte da consultoria também. Entendi. É porque aí vai funcionar como algumas dicas, né? E é importante as pessoas saberem, inclusive, que esse trabalho não é um trabalho de limpeza da casa, não é nada disso. Não. É você ajudar a pessoa a se organizar dentro daquela rotina que existe. Ela vai continuar com a rotina dela, porém, ela vai se organizar de uma forma melhor que tudo na vida dela vai fluir de uma forma mais suave, mais tranquila, isso né? Mesmo. Né? Isso é interessante. Eu mostro isso um pouquinho também no meu Instagram. Que às vezes meu dia tá caótico. Deu tudo errado. Né? Tá um caos. Mas já que eu venho de uma semana organizada, ainda sobra um tempinho pra assistir Netflix, tomar um vinho. Exatamente. E é interessante dessa rotina que você mostra, né? É para as pessoas saberem exatamente. Justamente pelo que você falou, porque você tem todas as partes que geralmente na sua vida que as pessoas têm também. Uma rotina como mãe, uma rotina como esposa, uma rotina... afinidade, né, com a minha rotina. Com total afinidade com a sua rotina. Uma afinidade como profissional, né, no seu trabalho, né, de arquitetura e também de personal organizer. Então tudo isso mostra para as pessoas um exemplo de como se fazer de forma correta, né? Isso é interessante. Você gostaria de deixar assim, algum recado para as pessoas de forma ao final aqui desse bate-papo? Mantenha a sua organização. Organizem sempre, criem metas, tenham sonhos, né? Não adianta nada a gente organizar sem ter um objetivo, né? Um sonho. É verdade. Então, se você tem um sonho, vamos criar uma estratégiazinha para alcançar aquilo. Com certeza. Né? Você consegue. Com certeza. Tenha um painel de sonhos ali, batalha por eles. Isso, Laura. Muito bom, Laura. Que bom
receber você aqui. Para mim, eu, sendo bem sincero, é uma profissão que eu não conhecia, sim, mas já achei interessante, isso, entendeu? Inclusive, vou até conversar com a minha esposa para a gente poder, claro, de repente, né? E vai ser muito bom se isso acontecer, de verdade. E também as pessoas que estão nos assistindo agora, a gente quer, assim, agradecer, né, o contato que a Laura, essa experiência como personal organizer que ela trouxe pra gente aqui no canal, né? Ela como arquiteta que também trabalha nessa área de arquitetura, né? E já tem essa noção de organização de uma forma geral. Isso. E para você que nos assistiu até agora, nós queremos muito agradecer você ter ficado até agora para assistir a esse vídeo. Peço que, por favor, continue se inscrevendo, compartilhando, inclusive compartilhando com as pessoas que você acha que tem interesse por esse trabalho de personal organizer. E mais uma vez agradecemos vocês terem assistido ou assistirem ao nosso canal. Um abraço, até a próxima.